Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tinha colocado uma música aqui, mas o Instagram deu uma diminuída. Bom dia! Aê! Vamos chegando, gente. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal. Vamos chegando para esta nossa live da positividade número 27. Eu até me confundi, eu tinha escrito 26, mas na verdade é 27, live da positividade, em que nós estamos aqui todos os dias enquanto durar esta quarentena pra gente entender o que a gente pode fazer de diferente para sair disso daqui melhor do que a gente entrou. Então, todo dia aqui a gente tem ferramentas práticas para a gente desenvolver algum ponto, ou pessoal ou profissional, para a gente sair daqui melhor do que entrou. Bom dia, Gi! Seja bem-vinda! Já fez a tarefa de hoje do Desafio Mente Forte? Galera tá, assim, a mil no desafio. Todo dia eu mando tarefas para as pessoas fazerem, para fortalecer a mente, gerenciar as emoções, muito legal. Quem quiser mais informações tem o link do perfil, tá? É só entrar no meu perfil que tem todos esses links, todos os meus cursos e desafios que estão acontecendo nesse momento. Bom dia, Rosane, seja bem-vinda! Bom dia, galera! E olha só, esta semana o nosso foco está sendo muito o que a gente vai fazer para desenvolver os nossos negócios, nossas carreiras com significado, tanto em momentos como a gente está vivendo agora, como no pós, né? Tanto durante a quarentena, como pós-quarentena, durante a crise, pós a crise, porque uma coisa é fato, né? As pessoas estão cada vez mais usando a internet, estão cada vez mais digitais, e mesmo quem tinha um pouquinho de preconceito, mesmo quem não tinha facilidade em navegar nas redes sociais, mesmo quem não tinha uma maneira digital de chegar nos consumidores, todo mundo teve que obrigatoriamente ir para as redes sociais. Ontem, segunda-feira, eu fiz um resumão, né, sobre as grandes tendências que estão impactando os consumidores e as empresas durante e pós-Covid. E uma das tendências que a gente falou foi essa questão do digital. Tá todo mundo indo para o digital, todo mundo se adaptando. Então, mesmo quem não tinha isso já como DNA da sua empresa, do seu negócio, teve que ter isso. Se você perdeu a live de ontem, no meu canal do Telegram eu coloquei um resumo lá, coloquei até uma fotinho com as 4 tendências, então também no link que está no meu perfil tem o link para entrar no meu canal do Telegram, você pode ir lá e ver o resuminho da live de ontem, tá? Então uma coisa é fato, gente, uma das coisas que tá muito latente agora e que vai ficar latente depois é a necessidade da gente se tornar digitais, a necessidade da gente aprender a navegar nesses canais digitais. Quem não já fazia isso antes, tem a oportunidade agora, né, de entrar cada vez mais e não dá pra ficar fora. Acho que uma coisa que todo mundo percebeu é que a internet, ela é um canal de comunicação, é um canal de compra, é um canal de entretenimento, é um canal das pessoas se conectarem, né, de se aproximarem. Quantas pessoas tem aqui que nem me conhecem pessoalmente, mas que também aqui me acompanham, né? Eu também não conheço pessoalmente, mas a gente tá com uma grande comunidade. E isso acontece em todo lado. Mas pra gente saber se posicionar nas redes sociais, é importante a gente conhecer um pouquinho mais, né? A gente tem um pouquinho de conhecimento, como é que funciona essa dinâmica, como que a gente leva a nossa mensagem através dos diferentes canais. Será que é simplesmente só começar a postar de qualquer jeito? Como que a gente se posiciona estrategicamente nas redes sociais pra gente se diferenciar de todo o barulho, porque uma das coisas que acontecem é que quanto tem mais gente entrando nas redes sociais e postando e fazendo live e se comunicando, aumenta o barulho também. Então, como que você utiliza conhecimento sobre o seu cérebro, e por isso neuromarketing, para você se posicionar estrategicamente nas redes sociais e fazer isso um ponto de contato com o teu consumidor, com as pessoas para quem você quer passar a sua mensagem. E para isso eu vou convidar uma pessoa muito querida para participar aqui, que é a Adriana Smicaluk, uma das fundadoras da Neurônio Web, que é uma das referências que a gente tem hoje no Brasil sobre neuromarketing. E nós vamos falar sobre isso. Ela vai dar uma aula aqui pra gente, uma pessoa queridíssima e super competente, sobre como utilizar o conhecimento que a gente tem do cérebro do consumidor para que a gente consiga fazer postagens nas redes sociais, para que a gente consiga ser mais autêntico e, ao mesmo tempo, criar conexões mais... Muito bem-vinda aqui na sala de casa para a gente bater esse papo aqui sobre autenticidade, posicionamento e estratégia nas redes sociais. Ai, querida! Que loira!
Veríssima. Como Linda. estamos? Muito bem, querida. Aqui lá em Portugal já há mais de um mês de quarentena, já perdi as contas, mas se a gente já está na 27ª live da positividade, a gente já deve estar indo para uns 37, 35, 36 dias aqui de confinamento. E não, eu tava ouvindo você falar e olhando aqui minhas anotações, porque eu fiz um guiazinho, né? Me preparei, eu falei, não, é a Juliana, né? Tenho que ir à altura dessa mulher, né? Assim, antes de eu entrar no assunto, deixa eu só falar um pouquinho, bem rapidamente de mim, porque não sei se todo mundo me conhece, a gente já fez várias lives juntas, né? Sim. Então, para quem não me conhece, eu e a Juliana, a gente se conheceu de uma forma muito legal, que eu sempre faço questão de contar, que a Juliana estava lançando, era o teu primeiro curso, Ju? Nossa, foi o quê? Foi 2016 isso? Meu Foi primeiro curso, meu foi sociável, foi o primeiro curso. 2016. Foi É, teu primeiro. meu primeiro curso. Então, a Juliana estava lançando um curso de networking, né, Ju? E eu estava lançando o meu primeiro curso de neuromarketing em Curitiba. Era neuromarketing com branding, né? Falava de marca e de neuromarketing. E a Ju entrou em contato comigo, né, para fazer o curso, para participar. E na época eu não pude ir no curso da Ju, uma amiga minha foi no curso da Ju, e a Juliana veio no nosso, né? E a gente sempre tinha aquele desejo de fazer coisas juntas, né, Juliana? A gente sempre falava, a gente precisa fazer um curso junto, até que ela deu uma palestra pra gente num evento em 2019, 2018. 2018. 2018. E aí depois disso a gente lançou o curso de neurocomportamento e nunca mais se largou, né, Ju? Até aqui em Portugal ela já esteve. Se tiver alguém aqui que já fez um curso nosso, dá um oi aí, ou aqui ou no Brasil. A gente já fez algumas edições, né? Ai, muito legal. E eu me sinto privilegiada de estar aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento. Assim, a gente vai falar bastante hoje de posicionamento. Obviamente, eu vou fazer um resumo, porque a gente não consegue entrar em todas as variações possíveis, mas para que a galera saia dessa live com informações palpáveis e entender o porquê. A gente sabe de muita coisa que está acontecendo, como o comportamento está mudando, e eu acho que vai ser uma mudança que vem para ficar. Mas eu acho que muitas vezes é legal a gente entender de onde vem essa mudança de comportamento, né? Porque 85 a 95% das nossas ações são inconscientes. Então, numa situação de estresse, por exemplo, que a gente está vivendo agora, uma situação de medo, todo esse ambiente, essa tomada irracional, ela prejudica a nossa tomada de decisão, né? As nossas decisões, elas não são tão coerentes e assertivas, né? Um exemplo disso é o estoque de alimento que as pessoas têm feito, né? De papel Café higiênico. higiênico. Então como eu, porque e quando eu falo eu, marca, pode ser eu como pessoa, como profissional, né? Como empresa. Então, como que eu me posiciono nas situações, né? Você falou da questão do digital, né? Cada vez mais as empresas elas vão precisar se posicionar no quesito tecnologia, né? E obviamente as marcas mais preparadas para atender e para se relacionar com os clientes delas que vão sair na frente, né? Que vão conseguir se destacar, porque é uma demanda e só tende a crescer cada vez mais. E isso depende do setor, né? Assim, eu estava vendo que uma das marcas que mais tem se destacado no Brasil tem sido a Ambev. Assim, eles não necessariamente, o mercado deles não é digital, mas eles conseguiram utilizar o digital tanto para dar amplificação das ações que eles têm feito, né? Eles têm tido uma postura excelente no meio dessa crise toda, mas também no marketing, porque, por exemplo, eles pegaram carona nas lives que tiveram, né? Todas essas lives de sertanejo, eles estavam patrocinando. Então, assim, às vezes você está aí pensando, mas eu sou um advogado, eu sou um arquiteto, eu sou um engenheiro, e eu não sou uma grande empresa, eu não trabalho no digital. Mas você pode utilizar o digital, mesmo em segmentos que não tem nada a ver com o seu, né? É aprender a navegar no digital. Eu até estava vendo um post do New York Times, que ele estava falando das mudanças de comportamento para onde está indo o dinheiro, né? Eu achei muito legal aquele teu post que você fez também, né? Que o dinheiro ele não para de circular, ele só muda, né, de direção.
Eu até brinquei na chamada para essa live no meu feed, né? Eu falei assim, em toda crise tem as pessoas que choram e as que ganham muito dinheiro vendendo lenço, né? Então, por exemplo, eu estava vendo esse post da New York Times, depois eu posso até compartilhar contigo, se você quiser compartilhar com o pessoal também, da mudança de comportamento de consumo. Então, as pessoas elas estão migrando para o groceries, né, online, mercado online, serviços de delivery, né, nunca foi tão utilizado serviços de delivery, então as empresas que conseguem entregar produto ou mesmo serviço com essa opção, chega a ser um crescimento quase de 100%, né? Quase dobrar. Então, olha a demanda, né? E a questão de consumo digital, né? Então, o que está crescendo? E-books, music streaming, né? Os shows, né? Vídeo streaming, né? Nunca foi feita tanta live, né? Tenho medo de abrir a geladeira e encontrar uma live dentro, né? Sim. Gaming, né? E notícias já tem aumentado, mas um percentual menor, assim. Então, a gente vê claramente uma mudança, né? E assim, e como que eu, marca, posso me posicionar? Porque o que eu vejo, assim, muitas marcas, elas têm medo de falar uma besteira ou se posicionar de forma errada, porque aí ela vai ter que lidar com isso depois, né? Vai ter um problema maior. Mas eu acho que nesses casos, a marca, a pessoa, o profissional, o que ele pode fazer de melhor é ter empatia, né? Então, por exemplo, a Ambev, o que eu vou vender? O que ela foi e fez? Ela teve empatia aí no primeiro momento, né? Começando a distribuir o álcool em gel, muitas marcas têm feito isso. Então, quando você quando você mostra essa postura de empatia, você consegue se engajar com as pessoas, independente do teu produto ou do teu serviço. Muito legal. Então, assim, não fingir que não existe, né? Que não está acontecendo. Que você não está enxergando o elefante branco no meio da sala. Não, existe uma crise, sim. E por mais que às vezes meu produto não esteja nada relacionado, que eu vou te ajudar diretamente com isso, mas só demonstrar empatia que estamos junto nessa, é meio que a humanização das marcas, né? Enxergar que tem um ser humano, que a empresa é feita de ser pessoas, né? E quem está comprando também é ser humano. Então, o primeiro ponto é a empatia, o se conectar como ser humano mesmo com as outras pessoas. E se engajar com a causa, né, Ju? Porque o que acontece? As pessoas, né, por serem seres predominantemente racionais, elas não conseguem analisar as coisas como elas afetam o todo. Normalmente ela vai pensar como afeta ela, né? Porque nós somos seres irracionais e egoístas por natureza, né? Então, a nossa natureza é egoísta e tá tudo certo, todo mundo é assim. Isso faz parte da nossa sobrevivência, né? Então, por exemplo, se eu tô numa sala, começa a pegar fogo na sala, eu vou correr para me salvar. Depois eu vou pensar se o meu amigo, se fulano de tal, conseguiu sair da sala. Depois que eu vou voltar para ver se alguém precisa de ajuda. Então, isso é instintivo. E quando a gente fala do cérebro instintivo, a gente não tá acionando o racional, né? Ele é automático. E então, Nesse momento está todo mundo, os nossos, as pessoas que estão nas redes sociais, que são nossos consumidores, estão com o cérebro instintivo acionado muito forte, né? muito forte. Só que o que acontece, né? Eu vi até que o Luciano Pereira tá aqui na live, não sei se ele ainda tá. Ele colocou um post muito bacana essa semana ou semana passada, que foi algo assim que eu até quis trazer para essa live, porque é algo que eu falo nos cursos que eu acho de extrema importância para fazer um paralelo desse comportamento irracional nesse momento de crise, né? Então, por exemplo, nós temos um botão de pânico no nosso cérebro que chama amígdala, né? Uhum. Isso aqui é tonsila, não é amígdala. A nossa amígdala, elas são duas como se fossem nozes, né? Que a gente tem no cérebro. E mediante a qualquer situação de risco, é como se você pressionasse esse botão. Então, qual que é o meu comportamento diante de uma situação de risco? Eu posso ter 3 tipos de comportamento, né? Pela amígdala. Eu posso ter a resposta de luta, fuga ou paralisia, né? Então, luta. O que eu faço? Qual o comportamento de luta que eu tenho numa situação dessa? Eu vou tentar estudar mais para garantir meu emprego.
eu vou tentar negociar para conseguir economizar dinheiro, porque esse é um momento que eu preciso ter uma reserva, uma economia. Ou eu posso ter, o que é pior, um comportamento de fuga, né? Me vitimizar, né? Então, eu não quero lidar com isso, eu prefiro fugir do que ter que lidar com isso, do que ter que ir para o digital, do que ter que comprar um curso online que eu sei que eu preciso. Então, esses são comportamentos, né, que a amígdala acaba gerando no meu instintivo, né? Ou talvez a pior de todas, que seria a paralisia, né? Que a paralisia ela pode ser um desligamento físico ou emocional, né? Eu fico simplesmente inerte, né? Eu não consigo Fico no sofá o dia todo assistindo Netflix. Eu vou ficar aqui, tipo, até tudo isso acabar e depois eu vejo o que eu faço. Então, por exemplo, eu tenho um e-commerce de skincare, né? A Juliana conhece. Então, qual que foi o comportamento que eu percebi? Eu acho incrível porque eu fico o tempo inteiro trazendo isso para o neuromarketing, para o inconsciente, e é legal porque daí eu tenho muito mais exemplos, né, reais para trazer para as pessoas. Então, por exemplo, qual foi o comportamento que eu vi no início da quarentena aqui em Curitiba, tá? Eu vou falar em Curitiba que a minha empresa ela ainda não é conhecida nacionalmente, ela é mais conhecida localmente. Então, eu vi assim que na primeira semana de quarentena aqui, houve nas pessoas um estado de paralisia. Uhum. Então, elas não vinham no meu perfil nem para perguntar preço, Ju. Era uma coisa assim, tipo, elas paralisaram. Porque qual que é o comportamento? O comportamento eu vou focar na minha sobrevivência, né? O que a minha sobrevivência precisa nesse momento? Estocar comida, né? E papel higiênico. Não sei porquê. Não, gente, sério, eu até agora é algo inexplicável. Eu tava nos Estados Unidos, na hora que estourou tudo isso, eu cheguei lá no supermercado, lá em Boston, tava em todas as gôndolas lotadas, menos a de papel higiênico. Assim, tipo, surreal. Mas, enfim, então, esse comportamento, inicialmente eu percebi essa paralisia. E aí, o que aconteceu? A gente fala muito, né, Ju, que o nosso cérebro, ele sempre tá buscando por dopamina, né? Uhum. Então, a gente tá lá no trabalho, aquela tarefa chata, difícil, o cérebro vai lá, preciso liberar a dopamina, vai lá e corre pro Instagram, né? Corre pro WhatsApp, corre para assistir um vídeo engraçado para liberar a dopamina. Então, se a gente não tem um foco e um autocontrole e não percebe essa, digamos, autossabotagem, a gente passa o dia e o nosso trabalho não rende. E é aí que ferra a produtividade. Você conhece muito mais do tema para falar do que eu. Mas o que acontece? Como as pessoas estão em casa consumindo o que no passado trazia para ela um pouco de dopamina, digamos assim, chega um momento que o Instagram ela já viu tudo, ela já sabe de tudo, ela já leu, ela já fez curso, ela já leu livro, ela já está entediada. Então, eu vi isso claramente, que daí, nesse momento, ela saiu da paralisia, ela já... Primeiro, ela teve o comportamento de sobrevivência, né? Que foi buscar tudo que ela precisava para esse momento. Depois, ela ficou no momento de paralisia. Não sei o que vai acontecer. Nossa, como que eu vou lidar trabalhando em casa, home office, marido, filho, né? Depois que passou disso, ela foi buscar prazeres pessoais, né? Então, mesmo sabendo que é o momento que ela precisa, de repente, economizar, chegou o momento que ela estava tão entediada que ela falou, quer saber, que se dane, eu quero cuidar da pele, porque eu não aguento mais ficar em casa. Então, eu mereço, porque eu trabalho o ano inteiro, né? Se eu não puder me dar o luxo... Tô ansiosa. Se eu não puder me dar o luxo de cuidar da minha pele agora, que eu tenho tempo, quando é que eu vou fazer? Né? Então, assim, o que tem de racional nisso, né, Ju? E é claro que eu, como produto, como marca, eu nunca fui de vender ou oferecer algo que não fosse de encontro com as necessidades da pessoa, porque eu acho que, assim, essa coisa, eu tenho que ter empatia, eu tenho que entender qual que é a necessidade e a dor daquela pessoa, porque eu, como vendedora, eu tenho que sanar aquela dor. Na verdade, eu vendo um produto de beleza, de skincare, mas o que eu tô fazendo é sanando aquela dor da autoestima, do tédio, da pessoa que está em casa, né, com tempo disponível. E eu percebi muito, adorei que você colocou em palavras, porque eu não tinha noção dessa cronologia, mas eu super senti também comigo no meu negócio, né, de cursos online, de formações, eu senti exatamente a mesma coisa.
que assim, que as pessoas no começo, como elas não sabiam, tudo era muito novo, elas não sabiam o tamanho do buraco, sabe? Até o que exatamente ia acontecer. Então todo mundo paralisou. Não comprava, não consumia, não contratava, não faziam nada. Aí parece que nesse segundo momento em que as pessoas já perceberam que elas já entenderam até onde que mais ou menos que vai cair, né? Qual que é o tamanho do buraco, já perceberam que existe um fim, que assim, vai ter uma dor, mas já conseguiram, de alguma maneira conseguiram entender o tamanho dessa dor. E aí o consumo voltou, mas voltou de uma maneira mais consciente, sabe assim, o que que realmente eu preciso nesse momento? E aí as pessoas que estão vendendo coisas úteis, coisas que realmente podem ajudar as pessoas, o espaço existe, né? Ele continua existindo com esse posicionamento empático. É muito legal isso que você trouxe, né? Do comportamento do cérebro e das fases que as pessoas passaram. Não, E é e o bom mais que a paralisia já ficou, né? As pessoas não estão mais agora tão paralisadas, elas estão mais conscientes, mas elas não estão mais paralisadas. E assim, Ju, ela já tá com a necessidade de consumo, ou seja, o cérebro inconsciente dela já decidiu que ele vai comprar. Então, eu, como vendedora, eu tenho que ter a consciência que eu preciso atender essa demanda, essa dor, essa necessidade, porque, na verdade, eu entrego um produto e um serviço, mas o que eu estou vendendo é a solução de um problema, né? Com certeza. A solução de uma inquietação, de uma necessidade. Então, como que eu me diferencio nesse momento, né? Porque eu posso só vender o produto e sanar a dor e ganhar dinheiro no bolso, ou eu posso me destacar a ponto desse cliente, na hora que ele precisar do meu produto, do meu serviço, ele já pensar em mim em primeiro lugar. Então, Perfeito. Aproveitar esse momento para estreitar o laço emocional com o teu cliente, né? Então, assim, alguns exemplos, tá, Ju? Primeiro, a personalização do atendimento, né? Cada pessoa, como eu falei, a irracionalidade faz com que ela não enxergue o todo, e sim a necessidade dela, né? Até porque isso é uma característica dela, né? Todo ser é autocentrado, é egoísta por natureza. Então, assim, a partir do momento que eu ouço o cliente, né? Ouço o que ele tem a dizer, porque na maioria das vezes o cliente fala o que ele precisa, né? A gente que não sabe captar, muitas vezes a gente parte assim, e eu já me vi nessa situação, então eu já aprendi com isso, de uma postura às vezes de arrogância, de eu sei muito bem o que você precisa, e às vezes você entrega pérolas aos porcos, porque não é aquilo que a pessoa queria, né? E na verdade, uma venda bem feita, a solução de um problema é sempre você estar entregando um pouquinho mais do que a expectativa do teu cliente. Porque se você entrega tudo de imediato, você cria um padrão que depois fica difícil de sustentar. Se você não escuta o que ele fala, não ouve verdadeiramente, você pode estar resolvendo um problema, mas que na verdade ele vai ficar insatisfeito. Então é sempre uma questão de gerenciar a expectativa desse cliente. E nesse Então, momento, as necessidades elas estão se ajustando um pouco, né? Eu acho que, principalmente em momentos de crise, eu vi porque o comportamento do consumidor ele está sofrendo algumas alterações, algumas mudanças. Então, talvez aquilo que ele queria há um mês atrás não seja mais exatamente aquilo que ele está precisando agora. E tá tudo bem, porque se o teu foco é ajudar aquele consumidor naquela dor, o produto é um veículo apenas, né? Tanto faz se é esse produto, esse serviço, esse curso, esse. Não, na verdade, eu troquei o veículo, talvez não seja isso que ele precisa agora, talvez seja esse outro. Mas você continua estando junto, né? Mostrando para ele, ó, eu tô junto e eu continuo tendo a solução que você precisa pro momento que você está vivendo. não é um momento de fazer hard selling, né? Não é um momento de dificultar. Na verdade, você tem que simplificar, tornar o processo fácil, né? O cérebro, ele não quer gastar energia, né? Ele já gasta, sem fazer nada, 20% da energia diariamente. Então, sempre que eu consigo facilitar a vida dele, eu estou facilitando o processo, ele vai estar tomando a decisão mais rapidamente, inconscientemente. Mas assim, eu falei, né, da questão de você ouvir teu cliente, sanar a dor dele, de acordo com a expectativa dele. Teve alguém ali que falou, acho que foi o Alexandre, que falou assim, o cliente, na maioria das vezes, ele não sabe o que ele quer. E ele realmente não sabe. Né? Essa já era uma frase do Steve Jobs, né? Ele falava assim, que as pessoas, na maioria das vezes, elas não sabem o que elas querem, né? A gente precisa mostrar para elas o que elas querem, né? Ela te dá insights do que ela precisa, mas muitas vezes ela não sabe ao certo o que vai resolver esse problema para ela. E é aí que a gente entra, né? Oferecendo a solução. E o mais importante, Ju, é conseguir
E eu sei que isso para as empresas grandes é muito mais difícil do que quando você é menor, mas é fazer com que o teu cliente se sinta único, né? Ele é um ser único. E para ele é a pessoa mais importante que tem, né? Eu, para mim, sou a pessoa mais importante que tem. Você, para você. Exatamente. Então, assim, como que eu ressalto isso para ele, né? Por exemplo, na Smicare a gente faz uma cola, eu chamo de colinha, mas é personalizada, tem o nome do cliente, então eu coloco para ela os passo a passo, graficamente, da rotina dela diária e da rotina noturna dela de skincare. Então, quando ela olha aquilo e ela vê, nossa, meu nome, isso aqui é para mim. Tipo assim, ninguém faz isso. Sephora não faz isso, Época Cosméticos, maior e-commerce de cosméticos, não faz isso. Então, assim, é uma coisa simples e que eu tô personificando atendimento. Isso, levando para a rede social, tipo, para postagem no Instagram, é muito verdadeiro quando você conhece tanto o teu consumidor que você sabe exatamente a frase que ele está usando nesse momento, né? Então, eu vejo, às vezes, algumas postagens um pouco frias, um pouco corporativas, que as pessoas colocam umas frases bonitonas. Mas, sabe assim, o consumidor não fala isso. O teu consumidor fala de uma maneira muito mais próxima. Então, isso que ela, né, você está trazendo, acho super legal do personalizar. Como que você consegue fazer posts nas redes sociais sem essa voz corporativa, né? Principalmente se você é um profissional liberal e se o teu posicionamento não é assim, eu sou o Magazine Luiza. Não, eu sou um profissional liberal. Então, como é que você consegue utilizar essa voz mostrando que você sabe, conhece tanto o teu consumidor, que até a maneira como ele fala, você consegue trazer, né, para tua postagem? Eu acho que isso é uma coisa que muitas marcas falham, porque ela tenta atingir o máximo de pessoas possíveis, mas isso vai justamente contra a questão de você fazer ele se sentir único, né? Porque quando você define lá uma persona, você define uma persona com N comportamentos, só que, gente, quantas pessoas diferentes que eu vou ter? Né? Então, quando eu crio uma comunicação baseada na dor que aquele meu cliente tem, eu estou falando com cada dor é uma pessoa e eu estou resolvendo o problema unicamente de uma pessoa, entendeu? Eu não estou querendo colocar todo mundo no mesmo balaio e tentar atingir todo mundo com a mesma comunicação, porque isso não funciona. Então, um outro exemplo de personificação, né? Ontem eu recebi uma cesta de legumes e verduras na minha casa. Porque o que eu tenho feito? Eu tenho assim, eu entendo que a abundância, quanto mais você oferece, mais retorna para você. Então, nesses momentos que eu sei que, por exemplo, os pequenos são os que mais sofrem, né? Com a questão da crise econômica, a gente está falando de um vírus, mas na verdade o que está vindo por trás né? Amanhã vocês vão falar mais disso, né? Mas tende a vir uma forte crise econômica. Então, como eu posso fazer a minha parte? Lógico, eu tenho que ser consciente no meu consumo, né? Eu não vou sair gastando desenfreadamente, até porque a gente sabe que isso é irracional. Mas se eu puder ajudar vários pequenos, por exemplo, à minha volta, né? A tia que faz o pão, o tio que vende a cesta de verdura. Vou falar com a minha coach online, vamos aqui fazer uma sessão. Então, assim, tudo isso, quanto mais pessoas eu consigo atingir, eu vou incentivando que a economia não pare, né? Que sai daquele estado de paralisação que você falou antes, né? Ficar no estado de paralisia não é legal. Então, consumir é positivo para todo mundo, porque é o dinheiro que está circulando, né? Então, e uma coisa interessante que eu até falei numa aula que eu dei sobre gestão das emoções e como cuidar para passar por isso e gerir bem as suas emoções nesse momento, é que tem a pirâmide de Maslow, né? Que mostra a hierarquia das necessidades das pessoas. E cada consumidor está no estágio diferente. Tem gente que está no estágio de necessidades básicas, que a pessoa está arriscando perder o emprego, ou já perdeu, ou não está faturando, assim, vai entrar em dívidas. Então, a gente tem e vai coexistir nesse momento pessoas que estão aqui, né, a necessidade dela é mais primária, básica, é sobrevivência, mas também, neste mesmo momento, tem pessoas que estão no topo da pirâmide, que estão preocupadas com o propósito, que estão se sentindo ansiosas, estão se sentindo vazias, que sabe que está aprofundando um buraco que já tinha dentro de si, que está muito mais ligado a questões de autoestima, de realização pessoal, que estão sofrendo também, mas o sofrimento deles é diferente do sofrimento de quem está na base da pirâmide.
Então, se você tem um produto, por exemplo, no teu caso, o teu produto de skincare, talvez ele não seja para quem está aqui embaixo, que está lutando para conseguir o almoço de amanhã. Mas talvez ele ajude pessoas que estão aqui em cima e que estão precisando também se sentir bem, resgatar a autoestima, porque a dor dela é essa dor. Então, nós, como prestadores de serviço, como fornecedores, a gente não pode fazer escolha pelo consumidor, né? Não, eu não vou vender esse produto porque, imagina, tempo de crise, eu não vou vender produto, meu produto é supérfluo. Quem falou, né? Assim, quem é você para determinar o que é ou não é para o consumidor? Então, esse entendimento das nuances, das necessidades, né? E isso que você está trazendo de olhar para os pequenos e fazer a economia continuar girando, poxa, isso é empatia, né? É você ter tanto teu cliente no meio de tudo isso e entender o que é melhor para ele. E não para você, pro teu umbigo, né? Ou até pro teu ego, ter vergonha de vender nesse momento, né? De alguma maneira se eximir de tudo isso. Então, assim, um outro posicionamento que eu tive, tá, Ju? Então, por exemplo, em Curitiba, eu vou dar um exemplo, né, bobo, mas é a coisa de que o frete grátis vende muito mais, por mais que o frete esteja embutido no preço. Então, por exemplo, eu falei da cesta de verduras. O frete já estava embutido no preço, mas nesse momento, o que eu estou comprando? Estou comprando a segurança de não ter que ir para a rua e a comodidade de receber em casa. Então, tipo assim, o consumidor ele não vai reclamar de pagar mais, né? Ele vai achar bom, ele está sendo servido. Então, um outro exemplo até, junto nessa cesta vem um bilhetinho com o meu nome. Então, assim, poxa, até o cara da frutaria, ele já sabe, tipo, essa questão de personificação, o quão importante isso é. E, assim, o quanto isso custou para ele. Então, essa questão da personificação, ela é mais de você usar a criatividade, de você se atentar aos detalhes, de você saber o que é importante para cada pessoa e usar isso a teu favor. Então, por Muito exemplo... legal, muito legal. É tipo, eu tô vendo você, né? Eu vejo você. Eu estou te vendo, eu tô aqui, eu vejo você. E assim, Ju, por exemplo, nessas 2 semanas que o nosso público ele acordou para, nossa, eu preciso, eu quero, né? A gente vendeu, por exemplo, em 2 semanas o que eu vendo em 2 meses. Então, é por isso que eu brinco, né? Enquanto tem gente chorando, tem gente ganhando muito dinheiro vendendo lenço, porque você tem que estar atento, né, esse comportamento. Se você não entende de comportamento, se você não entende de ser humano, de cérebro, como que o cérebro decide, como que ele toma decisão, você fica cada vez mais distante, né, de tomar uma ação. Porque daí você vai no flow, né? Você vai... E aí você entra no comportamento de manada, né? Você fala assim, mas está todo mundo falando que está difícil, está todo mundo falando que está em crise. Imagina se você tivesse ouvido, né? Se você não tivesse todo o conhecimento que você tem sobre o cérebro e você tivesse tirado o pé, né? Não tivesse vendido, não tivesse se divulgado. E se eu não Você tivesse preparado o estoque, né? Que é até um ponto antes não lá na tivesse frente. preparado estoque, não tivesse acreditado, não tivesse tido essa sensibilidade de se posicionar, mas se posicionar com empatia para esse momento, mostrar para ela, ó, tá tudo bem, você pode se cuidar. Então, olha como a nossa própria mente também, não é só a mente do consumidor, mas é a nossa própria mente, às vezes pode nos levar a tomar decisões muito erradas, né? Quem tá aqui acompanhando a gente, que teve algum ímpeto, tipo assim, ah, não, eu não vou vender agora, melhor eu não vender nada porque é errado. E olha só, pelo contrário, você pode estar impactando alguém que está sendo sanado, porque às vezes é um produto, é um creme, um óleozinho que ela passa no rosto, sabe, já tapa um pouquinho, né, aquela sensação ruim ou de ansiedade que ela possa estar vivendo. E assim, o Luciano até falou no post dele lá, ele citou, né, esses 3 comportamentos que eu comentei ali, que são resultantes da amígdala, que é, né, na verdade não é da amígdala, é do sistema nervoso simpático, né, que é a fuga, a luta e a paralisia. E aí, um outro comportamento resultante do medo, né, depois que isso passa, ou, né, enquanto a gente já está percebendo o ambiente, é a questão da proximidade. Então, nós, como seres humanos, né, a gente busca estar em grupos, né, essa coisa de comportamento de manada, de estar no meio, estar no grupo, estar replicando um comportamento, e isso é uma questão inconsciente nossa de sobrevivência. Então, qual que é o comportamento de proximidade, né? A gente busca estar próximo dos outros, a gente quer engajamento social, a gente busca acolhimento, aconselhamento. Então, nesse momento, a gente está buscando isso, né? Passou a questão de paralisia, de fuga, de luta, o meu comportamento vai ser esse de proximidade. Então, por exemplo, como que eu traduzi isso dentro da SmiCare, que é a minha marca de skincare? Primeiro, a gente
como o motoboy, os serviços de entrega não estavam funcionando, a gente assumiu esse custo e não repassou mais esse custo para o cliente. Então, a gente deixava claro para ele que, para a segurança dele, ele ia receber o produto em casa sem pagar o frete. Então, isso que para a gente é um custo, só que eu vejo isso como investimento, porque na cabeça dele eu estou sendo solucionadora de problemas para ele e eu estou gerando segurança, porque ele não vai ter que sair de casa nesse momento que é para ele ficar em casa. Né? E uma outra coisa simples que a gente fez, assim, que a gente teve lá um custo de R$ 5 e ajudou uma pessoa que era uma costureira, né? Que estava com pouco trabalho, então a gente gerou trabalho para ela e a gente começou a dar de brinde para as clientes uma máscara, né? Então a gente mandava dentro da sacolinha. O que eu estou fazendo com esse simples gesto que para ela não está esperando, né? Então eu estou me mostrando no papel de empatia para ela, porque eu estou falando, olha, eu me sensibilizo com essa causa, né? E eu quero ajudar e eu, né, tenho empatia por você. E toma aqui tua máscara e se cuide, né? Então, quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Esse suporte social, quando uma marca, um produto, ela consegue oferecer isso, ela gera esperança nas pessoas. E isso gera conexão emocional. Então, quando a gente está falando de uma conexão emocional, porque por mais que eu esteja comprando um produto ou serviço, as pessoas elas estão buscando conexão, elas querem se conectar, né? Então, quando eu faço isso, o que eu estou gerando na cabeça desse meu cliente? Eu estou gerando na cabeça dele uma dívida inconsciente, né? Então, ele vai ter a percepção de eu esperava receber X, eu recebi XYZ. E quanto que isso me custou de fato? Foi um custo mínimo. É muito melhor eu ter um custo desse do que eu investir no marketing que não conecta, que não fala com as pessoas. Com certeza, com certeza. Pro todo. Dessa forma, eu estou investindo na pessoa que eu sei que vai comprar, na pessoa que, por ela se sentir em dívida emocional comigo, o que ela vai fazer? Ela vai falar, ela vai me indicar para outra pessoa, ela vai me recomendar, ela vai fazer um post no stories dela e ela vai me marcar. Porque na cabeça dela, inconscientemente, ela recebeu mais do que ela esperava. Então, ela vai querer equilibrar essa dívida comigo, né? E a gente sabe que recomendação e o marketing do boca a boca é algo que existe desde sempre e funciona muito, né? Porque... Muito legal. Ô, Madri, e assim, trazendo isso para o universo de redes sociais, como é que você acha que dá para fazer, mostrar esse acolhimento na rede social? Tem várias formas, primeiro você pode, por exemplo, se você é um prestador de serviço, de consultoria, de cursos, você pode pegar exemplos reais de pessoas que têm um determinado problema, determinada situação e ajudar ela a resolver aquilo, né? Pode ser dentro de uma live. Então, por exemplo, digamos que eu fosse uma pessoa que eu tenho um problema sério de produtividade. E aí você fala assim, Adriana, você foi a sorteada da vez. Hoje nós faremos uma live para falar de produtividade e a gente vai falar da sua situação. Quando você começa a falar da minha situação, tem várias pessoas com essa mesma dor, né? Com esse mesmo problema. Então você acaba solucionando várias pessoas. Vocês querem que eu faça isso aqui, gente? Coloca assim, se vocês curtiram a ideia, que eu vou fazer essa semana já, hein? Gostei dessa ideia. Porque aí você tá, tipo assim, trazendo o problema real de uma pessoa que sofre disso, mas quantas outras pessoas também têm esse problema, né? Então, ou, por exemplo, se eu sou uma empresa de marketing, eu pego uma situação, uma dificuldade que ela tem, que eu vou pesquisar e vejo que várias pessoas podem ter essa mesma dificuldade nesse momento de crise, de Covid e tal, Covid, e eu pego e soluciono esse problema. Isso pode ser a solução de problema de várias pessoas que não sabiam como lidar. Então, eu dou uma mini consultoria em forma de conteúdo, né? Muito legal. Muito porque legal. Essa também é uma forma de você mostrar o teu conhecimento, né? Mostrar na prática que você sabe como resolver, como agir, gerar conteúdo, fazer... Porque, assim, quando você está gerando conteúdo, quando você está ajudando pessoas a solucionar o problema delas, você está gerando autoridade sobre aquilo que você domina, né? Porque se você fica... por que eu trago muitos exemplos, né? Mesmo exemplos simples, é justamente para poder ajudar as pessoas a assimilarem esse conteúdo. Porque se eu vir aqui e ficar só falando de teoria, de assunto de neurociência, de termos técnicos, de áreas cerebrais que nunca ninguém ouviu falar,
tipo, não vai gerar conexão, as pessoas daqui 6 horas vão deletar todo esse conteúdo, ela não vai armazenar, ela não vai lembrar disso depois. Então, assim, eu acho que, né, como a gente falou, o cérebro ele é preguiçoso, então eu sempre tenho que tentar traduzir isso da forma mais simples e que é lógico que se eu puder fazer sentido, o que eu tô falando fizer sentido para mais pessoas, melhor para mim. Mas eu tenho Muito sempre... legal. E trazer a personalização através das redes sociais, pegando o exemplo de um, né? Tratando um pessoalmente, mas é esse um que vai servir de exemplo para vários outros. Muito legal. E com isso qualquer pessoa pode fazer, né? Se você, sei lá, você é cabeleireira, por exemplo, e está ajudando as pessoas a retocarem a raiz em casa. Se você é designer e está trabalhando na construção de um projeto, você pode fazer a reunião de briefing junto com o cliente aqui, né? Muito Sim. legal, muito legal. E assim, né, Ju, eu acho que nesse momento uma coisa bem importante é que a gente está tendo a oportunidade de não só evoluir como ser humano, tendo esse tempo para olhar para dentro, esse tempo de se cuidar, esse tempo de se autodesenvolver, mas assim, de evoluir o nosso negócio, né? Com Então, certeza, com certeza. e assim, além disso, né, dessa questão que acho que é inevitável, né, meio que obrigatória, né, vai pela dor ou pelo amor, as pessoas, né, elas vão ser obrigadas a evoluir. Tem a questão também de eu usar o transmídia ao meu favor, né, eu tentar falar com os meus clientes nas mais diversos canais, nas mais diversas plataformas, né. Então, eu acho que nesse sentido, nossa, Ju, eu parabenizo você, eu te admiro, porque eu não sei se eu teria a disciplina e a disponibilidade de estar todos os dias da quarentena compartilhando com as pessoas o meu conteúdo de forma tão rica como você faz, sabe? Assim, tipo, ok. Obrigada, querida. Mas, ó, vou te falar aqui uma coisa, que a gente tira a oportunidade de desenvolvimento de qualquer lugar, né? E o estar aqui tá me fazendo muito bem, porque essa consistência, nem eu acreditava que ia durar tanto tempo e que ia ser... Mas agora já virou tão parte da minha rotina que eu tô testando em mim mesma tudo aquilo que eu explico, né? Que é o que o cérebro acostuma, que vira um hábito, que vai ficando mais tranquilo. Isso é walk the talk, né? É muito bom. Isso, Ju, é a questão do passar valor, né? O que você está fazendo, que é, na verdade, a coerência entre o discurso e a ação, porque é muito lindo falar de produtividade, de falar de constância. Ai, você tem que fazer isso, falar para o teu cliente que você tem que fazer isso e você que fala não aplica, né? Então, isso é uma coisa que eu já te falei anteriormente, que eu admiro em você, mas na verdade você, como Juliana Paz Garcia, você está passando o valor da marca que você é, né? O que você fala das suas ações tem coerência. Eu acho que isso também é uma preocupação, assim, só para a gente, né, já ir caminhando aí para fechar o assunto. Eu acho que é uma grande questão que as marcas têm que estar antenadas, né? Porque a questão do valor não é o que eu passo, mas como as pessoas me enxergam, né? O que elas absorvem, né? Então, essa questão de posicionamento, olha quantas coisas a gente falou, né? Em, sei lá, menos de 1 hora aqui. Então, acho que já dá para as pessoas saírem dessa live, assim, tipo... E quem às vezes não está com posicionamento muito claro, né? É o momento de sentar e refletir sobre o que a minha marca significa. Mesmo se minha marca sou eu mesma, mas qual que é esse valor que você falou que eu quero passar para as pessoas? Como é que eu quero ser reconhecido? Porque essa questão de aumento de consciência que está acontecendo é muito geral. Aumento de consciência no sentido... Será que as pessoas... Eu estava vendo um post no LinkedIn, né? Alguém fazendo um questionamento assim. Será que as pessoas vão voltar a pagar R$ 800 no ingresso para um show depois que sair de tudo isso? E R$ 400 meia entrada? Será que as pessoas vão continuar comprando roupas de R$ 500? Será que... Né? Ou será que esse consumo não está ficando um pouquinho agora mais consciente? E também em relação às pessoas, né? As marcas, as pessoas que a gente segue, as marcas que a gente acompanha. Como é que está sendo o posicionamento dessa marca? Será que a marca está num posicionamento de paralisia, tipo, ela sumiu, não tá fazendo nada, tá tentando fingir que o negócio não acontece. Será que ela tá fugindo, se eximindo da responsabilidade dela de ajudar no meio de tudo isso? Ou será que ela tá se posicionando, será que ela tá junto? Então, eu sei que é tudo muito novo para todo mundo, né? Tudo isso que está acontecendo, mas quanto mais você tiver voltado para os seus valores, você sabe o que a tua marca quer passar. A sua marca quer passar liberdade? Então, como é que ela consegue achar liberdade no meio de tudo isso que está acontecendo? A sua marca quer passar confiança? Como é que eu passo confiança no meio de tudo isso que está passando?
cada vez mais as máscaras estão caindo, né? E tá ficando o marketing humano, as pessoas se conectando com pessoas, as pessoas sendo transparentes. Poxa, com a rede social, você tá todo mundo dentro da casa de todo mundo, já. Não tem mais como ficar criando máscaras agora. É essa consistência, essa autenticidade, né? É o se posicionar com autenticidade. E eu achei super legal esse histórico que você passou, né, sobre o cérebro do consumidor, aonde ele estava nessa crise, aonde ele está agora. E daqui a pouco talvez mude, né? Então, assim, se a pessoa está paralisada, ajuda o teu consumidor a sair da paralisia, né? Porque a paralisia não é bom para ele, não é bom para ninguém. Então, se ele está fugindo, ajuda o teu consumidor a parar de fugir. Acho que a gente, todos nós, enquanto marcas, a gente tem essa responsabilidade de ser líder no meio desse caos. Se eu estou percebendo que o meu consumidor está parado, está fugindo, está entrando em pânico. Não, peraí, vamos sair todo mundo dessa. Vamos ter uma atitude mais positiva. E não dá para fingir que tipo, um elefante que não tá no meio da sala, né? Tipo assim, não vou falar de crise. Não, gente, a crise está acontecendo. Só que dá para você ter um olhar mais positivo, porque apesar da crise, as pessoas estão consumindo, apesar da crise, existem situações, apesar da crise, tem que se cuidar, apesar da crise, né? E assim, uma dica bem prática agora, Adri, você acha que postagens falando sobre o tema, postagens não falando sobre o tema, como é que você percebe que está funcionando mais, assim? Trazer, porque tá todo mundo falando sobre isso, né? Será que as pessoas às vezes não querem um pouco de respiro também e ouvir temas normais que não necessariamente estão falando da crise? Com certeza, assim, o que a mídia faz, assim, eu não vou citar nomes, né, Ju, mas assim, o que a mídia faz é, na verdade, focar nessa questão de insegurança, justamente para poder fazer com que o cérebro instintivo, como a preferência dele é sobrevivência e reprodução, então ele foca na sobrevivência. Então, tudo que ameaçar a sobrevivência dele vai fazer com que ele preste atenção, vai chamar a atenção dele, né? Então, a mídia, ela fica em cima disso, em cima disso, em cima disso, mas por exemplo, esses dias eu postei de que uma possível crise econômica, ela mata muito mais, porque ela aumenta o índice de mortalidade de 0,5% no mundo. Então, assim, porque as pessoas começam a morrer de fome, que talvez não seja uma realidade minha ou tua, mas isso acontece de fato, né? Então, assim, a mídia fica muito em cima, tipo, de um assunto só, né? E, na verdade, o que as pessoas querem, elas querem soluções, elas querem saber como fazer para sair disso, como que eu consigo tirar alguma coisa boa disso. Ela quer, como eu falei ali, o comportamento, ele tem que ser um comportamento que gere na pessoa esperança, né? Para ela ter uma motivação, para ela ter algo para ela buscar, né? Então, você fala muito de propósito. Eu também entendo que o propósito, ele é muito forte nas pessoas, né? Quando você entende o teu propósito, o trabalho deixa de ser trabalho, você sabe definir o que é prioridade na tua vida, na tua agenda. Então, eu acho que quando você coloca não é que você não pode falar do problema, mas você tem que dar a solução, não é só ficar falando problema. Então, quando eu venho aqui e trago um problema de venda, um problema de conexão entre os clientes, como que eu me comunico, como eu me posiciono, não adianta só falar um problema, já tem que falar a solução, porque é o que as pessoas querem, né? Então, assim, quando eu estou oferecendo soluções que condizem com o eu da pessoa, que condizem com as dores que ela tem, que vão de encontro das necessidades dela, ela como um ser único, aí que eu consigo, né, me posicionar e me oferecer um conteúdo de qualidade, porque essa questão do posicionamento, ela é muito séria. As pessoas, elas se engajam, elas criam conexão emocional, não é com o que a Adriana vende, com o que a Juliana vende, mas sim quem a Adriana é, quem a Juliana é, como ela se posiciona, o que ela acredita, quais são os valores dela, porque é isso que gera conexão entre o funcionário e o chefe, é isso que gera conexão entre a marca e o consumidor daquela marca, entendeu? Então, eu acho que você se posicionar é o primeiro caminho de você gerar empatia, gerar conexão, porque muito legal. Porque se aquilo vai em encontros do que a outra pessoa acredita, do que a outra pessoa está buscando, ela é o seu cliente, né? O seu cliente não é todo mundo. Você não vai falar... Você filtrou, né? Se não for de encontro com aquilo que ela acredita, naturalmente você filtrou e você só vai atrair para perto de você pessoas que estão conectadas, né? Então, não ser mais um na multidão, não ficar só replicando notícia ruim, só ficar falando o que tem de errado, ser como é que chama? O cavaleiro do apocalipse, falando... Não, assim, a tua postura como líder e, assim, você sendo uma marca, você sendo um profissional, você tendo uma voz em qualquer lugar que seja, nem que seja entre o teu micro-organismo, né? Entre o teu microambiente, onde estão as pessoas mais próximas.
você tem a obrigação de tentar trazer as pessoas dessa situação que está acontecendo e mostrar o caminho, né? E isso é muito legal, porque é dica para post, é dica para produção de conteúdo. Quais são os problemas concretos que o teu cliente está enxergando nesse momento e como é que você, como marca, pode dar uma luz e sugerir soluções para isso. Ao invés de ficar postando sobre o problema, tá, dado que o problema está acontecendo, como que você pode sair disso? Aí essa conexão, né, é o que você falou, vai além do teu produto, do teu serviço, é você se conectando, sim, profundamente com o emocional. Muito legal, Adri. Ai, como eu adoro te ouvir falar. Imagina, Ju. Eu até queria te perguntar, algumas pessoas me perguntaram se o conteúdo ia ficar gravado. Eu falei que sim. Mas Vai sim. Vai ficar 24 horas, né, gente? Mas vai ficar gravado. E no meu canal do Telegram eu vou colocar um resuminho lá, tá? Então, se alguém quiser entrar, clica no link que tá no meu perfil, é gratuito, é só entrar lá. Lá eu faço um áudio resumo e lá fica salvo. E eu coloco um resuminho também pra, enfim, é tanta coisa boa, eu dou vontade de salvar tudo, gente, mas, né, tipo, não dá. Então, que delícia, Adri. Eu tô vendo movimentação de muita gente que nunca tinha se arriscado antes a entrar nas redes sociais, fazendo live agora, fazendo stories, fazendo canal no YouTube. Eu acho isso lindo, sabe? É bem assim, da crise surge a criatividade, surge a inovação, surgem as oportunidades. Que seja, às vezes, assim, para isso, para você começar a se posicionar. Você nunca fez uma live antes. Poxa, aproveita, tá todo mundo fazendo mesmo, né? Tipo, faz. e Começa graças à com isso. neuroplasticidade, né, Ju? Porque as nossas primeiras lives também não, né, não era aquelas coisas. Então, Nossa, né? e que bom, né? Isso é saber tirar, aproveitar o melhor da crise. Aqui a gente fala que nós somos unicórnios, né? A galera que tá aqui acompanhando a live todos os dias, né? Meus alunos, meus clientes, a galera mesmo. Assim, porque é você olhar para a crise e tirar o que eu vou usar, o que eu vou fazer, como é que vai ser a minha atitude durante esse período todo, para que eu saia dessa melhor do que eu entrei. Porque para reclamar, né, para sofrer, já tá a grande maioria fazendo. Então, como é que eu posso fazer isso de diferente? E isso, enquanto marca, traz uma responsabilidade ainda maior, que é como que eu posso fazer isso para eu sair melhor e como é que eu posso ajudar também os meus clientes, meus consumidores a saírem melhor. Através do meu conteúdo, através do meu posicionamento, através do meu exemplo, né? Porque o exemplo fala muito, então não adianta nada. Você fala, que você falou, seja consistente. Aí eu chego aqui e falo assim, então, gente, não vou fazer a live porque é Páscoa. Tipo, não, né? Ou é consistente ou não é consistente, não tem essa. Então, muito legal, Adri. Assim, acho que é uma live para refletir, né? Uma live profunda para refletir e repensar o seu papel enquanto empresa, enquanto marca, no meio disso daqui tudo. Ai, muito legal, Ju. Muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento, né? E já estou ansiosa pela live de vocês de amanhã. Não sei se você já vai spoiler para o pessoal ou não. Sim, amanhã a gente vai ter a live super legal falando sobre impactos na economia. De uma maneira realista, né? O que a gente pode esperar de tudo isso que está acontecendo para que a gente se prepare. Oportunidades existem em qualquer momento. Quanto mais a gente tiver as informações necessárias para tomar decisão, melhor ainda, né? Então, amanhã teremos o senhor Carlos, né? Marido de Dona Adriana, que vai estar aqui com a gente. Pop Júnior, meu marido, mas o que é legal, assim, de falar, né, Ju? Porque nós, como seres humanos irracionais, imediatistas, a gente pensa muito no agora, a gente não consegue pensar no poupar, economizar, investir um dinheiro, né, em algo que eu sei que não vai surtir um efeito imediato. Então, eu acho que essa live vai ser bem legal para ensinar as pessoas o que fazer com o dinheiro, como se comportar, né, economicamente e financeiramente num período desse. Então, essa live para falar de macroeconomia vai ser bem bacana. Com certeza. Acho que essa é uma das lições que a gente está aprendendo, né? Porque as pessoas que estão mais conseguindo navegar com mais tranquilidade são as pessoas e as empresas que tinham reserva de emergência, que estavam preparadas para enfrentar uma crise dessas. Então, se você não está neste grupo, que isso seja um grande aprendizado, né? Porque assim, a gente vai viver muito nessa vida, ainda vai ter muita situação para enfrentar, que isso seja o ponto onde você aprendeu como gerir seu dinheiro da melhor maneira, né? E isso é um dos grandes subprodutos que a gente pode tirar dessa crise. O Álvaro está perguntando aqui como o posicionamento dos governantes, como vamos proceder nesta crise. Olha, eu acho que a gente, independente do posicionamento dos governantes, a gente tem que sempre entender o que eu posso controlar, o que eu não posso controlar. Eu posso controlar o posicionamento com os governantes? Tem algo que eu possa fazer a respeito? Assim, se tiver, faça. Faça tudo que está na sua mão. Mas se não tiver,
não perca tempo e energia com coisas que você não consegue controlar. A última coisa que vai ajudar a gente no meio dessa crise é se revoltar, sabe? É gastar energia com coisas que a gente não pode. Já tem muita coisa no nosso prato, né? Daquilo que a gente pode controlar. Então, vamos fazer esse esforço da gente conseguir separar as coisas e focar naquilo que a gente pode controlar. E fazer bem feito, né? Porque tem muita coisa que a gente pode fazer. Na nossa vida individual, na nossa vida de sociedade, de comunidade, de país. Poxa, o mundo precisa de pessoas focadas, com uma mente legal, com positividade, para poder realmente focar e ajudar a construir essa economia. Então, é isso que agrega, né? É esse tipo de pensamento que ajuda. Mas é isso, Ju. Eu acho assim, cada um fizer um pouquinho, né? Gira uma rede porque assim, as pessoas vão imitar o teu comportamento instintivamente, né? E aí gera um comportamento de bando assim do bem, né? Você estimula as pessoas, influencia elas, né? Então vamos usar isso pro lado positivo sempre, né? Muito bom, Adria. Super te agradeço. Sabe que você é bem-vinda aqui sempre que você quiser. Eu acho que é super legal. Você trouxe uma visão, sabe, bem quase de entendimento do consumidor, né? E como o consumidor está reagindo nesse momento de crise. É importante a gente ter esse tipo de pensamento. E quando você quiser, tá super convidada. Eu adoro te ouvir falar e ter essas conversas sempre faz a gente pensar, né? Você que está assistindo a gente aqui, eu vou adorar se você tirar um print, me marca a Adri também e fala o que você tirou de mais interessante, o que caiu de insight, o que você pode tirar de concreto de tudo isso daqui. Acho que a gente tem muito o que fazer e quanto mais nós, enquanto sociedades, enquanto formadores de opinião, quanto mais a gente estiver conectado e ligado com esse tipo de percepção, esse tipo de conhecimento, usar isso a nosso favor, mais rápido a gente sai dessa, mais rápido a gente se recupera e melhor a gente fica nesse cenário pós, né? Pós-Covid, pós-crise, isso tem que ter servido para alguma coisa, que seja para a gente melhorar e evoluir enquanto sociedade, enquanto profissionais. Adri, muito obrigada, gente. Quem ainda não segue, tá aqui o link dela, Neurônio Web, está aqui, né? Acompanhe, porque, assim, são duas coisas que não dá mais para a gente ficar fora de conhecimento. A internet e o cérebro, né? E ela junta os dois. Ela junta o conhecimento sobre o cérebro aplicado à internet, à utilização do marketing, a como a gente se vende, se mostra e, enfim, estabelece relacionamento com o consumidor. Então, tá aí, ó. Se você está buscando uma coisa para se desenvolver durante essa quarentena, aproveita para seguir e acompanhar, enfim, né? E se inteirar mais sobre esse tema. Beijo grande. O Instagram vai derrubar a gente daqui a pouquinho. Obrigada, Ju. Gratidão imensa pela oportunidade de estar com você, né? Eu amo sempre, então, sempre que possível, né? Conte comigo, estaremos aqui. Com certeza. E em breve, quando tudo isso passar, presencialmente de novo, né? Temos muito neurocomportamentos para fazer por aí, mas por enquanto seguimos aqui digitalmente. E fica o convite, então, para todo mundo, primeiro para quem é da minha galera acompanhar a Adri, e para todo mundo acompanhar as lives aqui todos os dias, 9 horas da manhã do Brasil, 1 hora de Portugal, enquanto esta quarentena durar, sempre com temas, assim, sabe, práticos, focados, com o objetivo que a gente saia daqui melhor do que a gente entrou. Um beijo grande para todo mundo, um excelente dia e vamos lá que tem muita vida linda para a gente viver, né?